Olá, iremos apresentar nosso trabalho sobre a febre reumática clínica. Nosso grupo contém os alunos Guilherme, Nicolas, Marcos, Luiz e Rafaela. A febre reumática é uma doença reumatológica aguda com risco de cronificação de lesões cardíacas. Ela decorre de uma resposta imune anormal, geralmente desencadeada por um processo infeccioso prévio, como faringoamidalite, em pacientes com uma predisposição genética. É uma doença prevalente em países subdesenvolvidos, com 471 mil casos por ano, principalmente em crianças e adolescentes de 5 a 15 anos de idade, com grande incidência de cardiopatia crônica reumática em 15 milhões de casos no mundo. Os primeiros sintomas, em geral, são febre, endemas e dores nas articulações, principalmente joelhos, cotovelos e tornozelos, cerca de 2 semanas após uma infecção de garganta mal curada. Muitas vezes, os pacientes não conseguem andar por conta da dor. Quando atinge o coração, o paciente, em geral, sente cansaço constante, falta de ar e a sensação de coração disparado. O tratamento mais efetivo até então é o de antimicrobiano, como a penicilina benzatina, em doses únicas para crianças até 10 anos. Em casos graves da doença, está autorizado o uso da penicilina cristalina por via intravenosa. A febre reumática também possui alguns critérios de diagnósticos, como o critério de Jones, tendo critérios maiores e os critérios menores. O Streptococcus pyogenes, pertencente ao grupo A, é um patógeno estritamente humano, sendo o principal representante do Streptococcus beta-hemolíticos. Foi determinado primeiramente pela Rebecca Lansfield, e suas pesquisas diferenciaram um grupo baseado no carboidrato C, polímetro de N-acetil-BD-glicosamina e raminose. O grupo A se divide em duas classes principais, com base na diferença das regiões C de repetição da proteína, sendo uma classe associada à infecção faríngea e outra ao impetigo. O Streptococcus pyogenes é responsável clinicamente por manifestações como faringite, infecções cutâneas, miosite, bacteremia e principalmente pela febre reumática. Apresentam seus fatores de virulência principais, como a cápsula, proteína F, proteína M, ácido lipoteicoico, produtores extracelulares, e tem como também a sua relação imunológica. O Streptococcus pyogenes possui patogenicidade de choque tóxico streptocócico. São exotoxinas analisadas como superantígenos que possuem capacidade de invasão da pele, tecidos e na fascite necrotizante, sendo capazes de mudar o sistema imunológico. A interação da bactéria como hospedeiro tem relação com o complexo de histocompatibilidade MHC de classe 2, ativando de forma nada específica um número grande de células de TCD4. O MHC determina a resposta de um indivíduo aos antígenos de um organismo infeccioso e tem sido relacionado com a suscetibilidade a doenças e com o desenvolvimento da autoimunidade. No início da infecção, ocorre a colonização do epitélio da orofaringe e como reação à ativação da resposta imune inata. Os macrófagos fazem diapedese e fagocitam o patógeno. Como isso, o predomínio das citocinas pró-inflamatórias se forma ao local de infecção, como consequente ativação da resposta imune. A ativação libera uma grande quantidade de interleucinas e outras citocinas inflamatórias, como o TNF-alfa e o FN-gama, que estão associados diretamente de forma principal à inflamação e contribuem para o estabelecimento da doença estreptocócica. A infecção por S. pyogenes no estágio inicial leva a uma reação inflamatória que envolve citocinas como a L1 e L6 e TNF-alfa e, conforme descrito em amostra de sangue periférico de pacientes com febre reumática, estimuladas com antígenos de streptococo produtoras de grandes quantidades dessas citocinas pró-inflamatórias. Uma curiosidade imunológica é que o Streptococcus pyogenes e as proteínas do tecido cardíaco possuem semelhança a ponto de haver um mimetismo por parte das bactérias. Isso foi demonstrado através de análise de repertório de célula T infiltrantes do tecido cardíaco, que foi concluído um dano tecidual. O grupo A possui mecanismo de evasão pelo sistema complemento através da produção de inibidores e ligando a sua proteína aos reguladores de C3, C3b e fator H, como forma de inativar a atividade imunológica do hospedeiro. Apresentação do caso principal. Uma mulher de 47 anos, possui origem em Honduras, atualmente mora nos Estados Unidos, Flórida. Não fez nenhuma viagem nos últimos 14 anos. Não há registro de histórico de significância progressiva. O único fator foi uma febre reumática em sua infância. Chegou ao pronto-socorro com queixas de dor torácica respirafásica
de início agudo a 2 dias. Apresentou também fadiga generalizada, dor bilateral no ombro e joelhos, edema bilateral nas pernas, urina escura e espumosa após o início da dor torácica. Foi relatado que seus filhos apresentaram faringite um mês antes da apresentação de sintomas, porém não tiveram acompanhamento médico. Houve exames físicos e laboratoriais, e com o uso de critérios de Jones revisados. Também houve uma evidência de infecção estreptocócica com anticorpos ASO positivo, sendo identificado febre reumática aguda. A paciente apresentava valvulite e sintomas constitucionais. Em relação à urina espumosa e edema podal, foram associados a um processo nefrogênico e realizaram um exame positivo para proteinúria 3+, excesso de proteínas na urina. Como exame, também foi realizada uma biópsia renal, revelando glomerulonefrite proliferativa e exudativa, mediada por imunocomplexos difusos. Os glomérulos focais estavam depositados, subsegmentares e subendoteliais de ácido periódico de Schiff positivo com lesões de alça de arame. Em microscopia de imunofluorescência, os glomérulos estavam com granulação mesanginal global e alça capilar para o C3. O paciente estava com glomerulonefrite pós-streptocócica, devido à febre reumática aguda e com infecção por Streptococcus pyogenes grupo A. A paciente apresentou uma complicação clínica após uma resposta autoimune à faringite streptocócica do grupo A, o que associou a uma cepa reumatogênica e uma cepa nefrogênica, sendo menos provável. A glomerulonefrite aguda pós-streptocócica é uma reação de hipersensibilidade do tipo 3 após a infecção de Streptococcus pyogenes. Ela apresentou proteinúria na faixa nefrótica, porém não se sabe se está associado à febre reumática. Casos complementares. Caso 1. Um menino de 13 meses e uma menina de 14 meses apresentaram infecção por Streptococcus pyogenes do grupo A. Após algumas semanas apresentaram nódulos subcutâneos, bem como poliartrite e monoartrite migratória. Também preencheram os critérios de Jones, como no primeiro caso, porém possuíam profilaxia secundária. Ambos os pacientes compartilhavam o alelo HLA, associado à suscetibilidade à faceite necrosante por Streptococcus pyogenes do grupo A. Ambos realizaram também teste de hemocultura para gás multissensível e apresentaram-se positivos com tratamento imediato. A menina de 14 meses desenvolveu hipotensão grave, insuficiência renal, acidose lática, coagulopatia, trombocitopenia, convulsões generalizadas e meningite asséptica. O menino de 13 meses apresentou febre de 5 dias e artrite no punho esquerdo. Após a chegada no hospital, desenvolveu choque compensado. Foi seguido de tratamento, porém desenvolveu choque descompensado com hipotensão grave, evoluiu com febre, aumento do PCR e VHS, artralgia, poliartrite migratória e nódulos subcutâneos. A histopatologia desses nódulos foi compatível com nódulos associados à febre reumática. Os pacientes apresentaram febre reumática após a síndrome do choque tóxico. Concluiu-se que os pacientes possuíam uma apresentação clínica semelhante devido a seu alelo HLA em comum. Caso 2. Uma paciente de 9 anos se queixava de dor no joelho há 3 dias. Em uma aula de dança, apresentou maior aumento da intensidade da dor no joelho. Apresentou histórico de pneumonia aos 3 anos de idade. Nenhuma doença crônica. Não utiliza medicamentos diários. Sono e apetites preservados. Foi relatado que 2 semanas antes das dores apresentadas, a mãe relatou que a paciente apresentava gripe leve com vermelhidão na garganta. Foi afirmado ser um quadro infeccioso autolimitado e foi-se utilizado o uso de chá de limão com própolis para alívio dos sintomas de dor de garganta. A confirmação de uma febre reumática se deu pela propedêutica aplicada. Sistema cardiovascular. Bulhas normorrítmicas, com presença de sopro sistólico, em foco mitral, sem frêmito, abafamento de B1, ruídos hidroaéreos presentes. Foram recomendados para o tratamento penicilina G-benzatina, paracetamol, ácido acetilsalicílico, prednisona e corticoterapia.
Caso 3. Paciente de 11 anos, com dores nas pernas e febre. 5 dias com uso de amoxicilina para controle de faringite streptocócica. Apresentou episódios de hematúria macroscópica, poliartrite migratória, cardite e coleção pleural à esquerda. Os sintomas preencheram os critérios de Jones para a febre reumática, sendo 2 maiores e todos menores. A infecção streptocócica foi confirmada pelo ASLO e as menores responderam ao uso de aspirina prednisolona. Curiosidades. Aceita-se plenamente que o indivíduo atingido deverá ter uma suscetibilidade determinada geneticamente, o que explicará por que somente uma mínima porção, de 1 a 2% dos portadores de faringite streptocócica, desenvolverá a febre reumática. Além da possibilidade da identificação prévia da amidalite, evidências indiretas da responsabilidade do Streptococcus têm sido ressaltadas. 1. Surtos esporádicos atuais de febre reumática estão intimamente ligados à epidemia de faringite streptocócica ou de febre escarlatina. 2. O tratamento correto da faringite previne o aparecimento ou a recorrência de febre reumática. 3. Os estudos dos anticorpos anti-streptocóccicos, se determinados em sua totalidade, anti-streptolizina O, anti-aloridase, anti-streptokinase e anti-desoxibornuclease D, mostrarão C1 sempre positivos em títulos elevados nessa fase aguda. A nossa recomendação de leitura é o artigo publicado em abril de 2021, Acute Rheumatic Fever in a COVID-19 Positive Pediatric Patient. A importância da leitura do artigo se dá por sua demonstração de como a febre reumática pode afetar um paciente via co-infecção da bactéria com SARS-CoV-2. O artigo é interessante, pois apresenta um caso raro, além de ser uma co-infecção, atingir um paciente de um país desenvolvido, em que há baixas taxas de febre reumática. O caso também se mostra ímpar por não se tratar de uma infecção de Streptococcus e da paciente não apresentar sintomas para a Covid-19. Pelo contrário, a paciente apresentou movimentos corriformes isolados, sintoma esse muito mais raro em caso de febre reumática aguda. Por ser o primeiro caso dessa co-infecção a ser relatado, não se sabe dizer quais ou se há alguma influência do Covid que possa ter trazido essa anomalia nos sintomas para o caso. Assim, o artigo pode ser um pontapé inicial para mais estudos que venham a estudar a relação entre Covid-19 e a febre reumática. Taxas de febre reumática. O caso também se mostra ímpar por não se tratar de uma infecção de Streptococcus